Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo aqui para um bate-papo Savério Scarpati, que é idealizador e um dos diretores da VMB. Seja bem-vindo, Savério. Obrigado, Nelson. Bom, primeiro, o estúdio é lindo, realmente assim, impactante quando a gente chega. Então, parabéns e obrigado pelo convite, obrigado por dar esse espaço aqui para a gente bater um papo, falar um pouco sobre capoeira, sobre essa modalidade que tanto representa o brasileiro no exterior, e aí a gente vai se aprofundar nisso. E para mim é um prazer e uma honra ter esses últimos 18 meses falando um pouco nesse sentido, apesar de ser capoeirista há um pouco mais de tempo, mas, enfim, obrigado aí pelo... Eu que agradeço aí a oportunidade aqui. E realmente, a gente está numa praça de alimentação, num estúdio de vidro aqui, né? Com as pessoas passando, interagindo. Eu convido quem tiver oportunidade de estar aqui pelo Rio de Janeiro, vem aqui ao Parque Jacarepaguá conhecer aqui esse shopping, que é o shopping mais moderno do grupo, né? E essa oportunidade de assistir ao vivo aqui as gravações aqui no Multi Estúdios aqui é uma experiência singular, né? E quem só percebe quem vem aqui e assiste, né? Não adianta estar de casa ou alguém comentou, porque se não vier, não tem realmente a percepção. Difícil de explicar, assim, se eu vou ter essa tarefa de explicar para minha esposa e para minha filha agora, quando eu chegar em casa, a difícil tarefa de dizer como que era lá, né? Porque eu começo a falar, não, mas era no meio da praça de alimentação. Mas como assim? Como na praça? E as pessoas tudo de vidro, falavam. As pessoas passam. Então, mas eu vou ter essa tarefa. Mas isso é super legal. Muito essa bacana. Proposta aqui é muito bacana. O pessoal passando aqui, todo mundo... enfim, todo mundo... Somos artistas por um dia, né? Por umas 2 horinhas aí. Muito bacana. Mas me fala o seguinte, Savério. Essa questão da capoeira, né? Ela surgiu na tua vida como uma modalidade esportiva já como primeira opção ou não? Você também quis ser jogador de futebol? Conta um pouquinho aí como é que surgiu essa questão do esporte na tua vida, né? Uhum. Bom, então, bacana se perguntar sobre o futebol, porque eu sou a maior perna de pau de futebol, sempre fui. Eu fui criado na Taquara e, bom, lá... Tive amigos naquele condomínio, enfim, que jogava bola. Eu tive amigos que eram fera de futebol. E eu sempre fui o cara que estava no gol ou estava na era o dono da zaga. Bola? Não, eu nem era o dono da bola mesmo. Eu era o cara que ficava no gol lá. Ou então que estava lá de back, né? Acho que não era assim que falava. Era, back. Então, e eu estava sempre ali. Em compensação a isso, eu sempre fui um amante desde menino das artes marciais. Fui muito conectado com... Na época, o Bruce Lee, eu era bem garoto, mas o Bruce Lee teve um momento de estrelato, né? E o meu pai se amarrava também, então a gente via os filmes. Ele era fora da curva também, né? Total, Convenhamos, né? Bruce Lee, total fora da curva, né? Em todos os sentidos, inclusive como também popularizou a modalidade, né? Naquele momento. E depois teve um momento forte do Karatê, com o Karate Kid, né? Eu fui um fã do Daniel San e tal. E eu Seu Miyagi. E o mestre Miyagi. E eu, entre um esporro e outro que eu levava dos meus amigos no futebol, porque eu não estava conseguindo fazer direito as coisas e ficava mega envergonhado, todos eles me conhecem, quando estiver vendo aí, eles vão saber. Então comentem, gente. Comente que eu quero saber. Fui muito sacaneado, cara. Mas resisti a isso e a arte marcial me ajudou. Eu entrei no Karatê. Tua pergunta foi como que cheguei na capoeira. Eu entrei no Karatê e lá, ainda menino, assim, estava pré-adolescente, adolescente ali no início, mas me federei, ganhei graduações, disputei competições, já tinha feito judô anteriormente, como todo menino fazia judô e tal. E um dia eu vi uma roda de capoeira, lá na Taquara, numa sexta-feira, numa roda, enfim, toda sexta-feira tinha uma roda naquela academia. Eu falei, cara, nunca tinha visto aquilo, eu estava com 14 para 15 diferente, né, para quem não conhece, né? Eu fiquei impactado com tudo. Vou te contar uma coisa aqui. A mestra Magali, que também é da Taquara, uma grande representante da capoeira do Rio de Janeiro, uma mestra importante no mundo, minha amiga até hoje. E foi ela que eu vi jogando.
ela era iniciante, foi ela que eu vi jogando. Depois a gente até hoje se conhece. Eu entrei na capoeira, eu brinco que por causa dela e de um outro garoto que estava jogando com ela lá. E aí eu falei com os meus amigos, pô, vou lá me matricular na segunda-feira, que era sexta. Pô, não sei o que é isso direito não, mas vou lá me matricular. A musicalidade também ajuda, né? O ser humano também é muito impactado pela questão musical, né? E a capoeira tem, óbvio... Tem isso, né? E justamente eu vi uma roda que ela tinha começado, chamavam de roda seca, era uma nomenclatura que se usava naquele momento. E depois fizeram a roda com musicalidade. Fiquei muito impactado com tudo, com a plasticidade e tal. E aí na segunda-feira, meus amigos falaram, não, a gente vai também. Na segunda-feira fui eu sozinho. Eu falei, não, eu vou. Eu me matriculei, continuei levando as 2 modalidades. Depois acabei saindo do karatê porque o professor de karatê, ele era meio duro, na década de 90, todo treinamento, né? E ele me deu uma porrada muito forte, assim, e aí eu fiquei muito, muito chateado e aí acabei saindo do karatê. Era bem rígido naquela época. Eu tinha essa pegada, né? E aí eu comecei a minha vida na capoeira. Hoje são 33 anos que eu jogo capoeira. Eu ia perguntar quanto tempo tem mais ou menos. 33 anos. Entrei num grupo que se chama Grupo Capoeira Brasil, que esse grupo, essa escola é muito importante. Várias escolas no mundo, naquele momento, cresceram, né? E foi fundado por três grandes mestres de capoeira. Um deles ficou muito conhecido aqui, especialmente no Rio de Janeiro, o Mestre Boneco. É um dos fundadores, Mestre Paulão Ceará e Mestre Paulinho Sabiá. Eu sou aluno do Mestre Paulinho Sabiá, mas fui aluno do Mestre Boneco há muitos anos. E estou nessa instituição há 33 anos. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque é muito tempo e vi muita coisa, aprendi rápido, muito. Né? Passou rápido, mais rápido do que eu gostaria. Mas o tempo significa também sabedoria, né? Sim. Bom, eu espero estar adquirindo. A gente já não chuta com tanta velocidade, mas chuta com mais qualidade, né? Total. No caso da capoeira, posso garantir que se o nome for sabedoria, um pouquinho de experiência, bagagem, mas é o que eu tenho usado, porque tô ladeira abaixo, né? Assim, me fala assim, cara, meu Deus do céu, o chute vai cada vez mais devagar, né? Então eu cheguei na capoeira meio que por acaso, mas, enfim, fui me encontrando e me reencontrando ao longo desses mais de 30 anos. E eu tive uma trajetória na capoeira que ela ainda é singular, porque eu me considero e sou um capoeirista efetivamente, atuante, que conheço a modalidade e que respeito os fundamentos e tenho, há muitos anos já me comprometi, tenho a tarefa de levar, né, a modalidade quando muitas vezes dei seminários e no Brasil e fora do Brasil. Para disseminar, né, a modalidade, né? Para disseminar, junto com tantas outras pessoas. Eu faço parte eu sou um grãozinho de areia, mas muita gente fazendo esse trabalho e eu também. Só que, como eu vim da classe média, né, eu fui um aluno da capoeira classe média que ficou. Eu devo à capoeira, no mínimo, para dizer rapidamente, ter me deixado sempre com o pé no chão. Então, eu experimentei muitas coisas bacanas na vida. Não literalmente, né? Porque a capoeira não deixa os pés no chão, né? Não, mas deixa também, pô. A gente joga assim, pô, de pé no chão. Só que as rodas que tem, o que menos fica pé no chão, né? Então, tudo bem, mas a gente tem que apoiar um para poder levantar o outro rápido, né? Não, e sério, eu sinto que foi por causa da capoeira, onde que a capoeira se desenvolve, né? E a gente estava batendo um papo aqui antes. A capoeira se desenvolve no mesmo lugar onde o samba se desenvolve, que é no mesmo lugar onde o futebol se desenvolve. A base é a mesma. Os meus alunos, eu tive a oportunidade de fundar um projeto social na Cidade de Deus, até hoje ele está lá, dei aula durante muitos anos ali na Cidade de Deus, tenho alunos lá, pessoas que eu amo, na verdade, e o meu aluno ele saía de jogar uma pelada e vinha para a aula de capoeira. E, às vezes, ele matava a aula de capoeira, que eu sabia, depois que eles foram crescendo, chegava lá para 16 anos e matava a aula de capoeira porque, tinha combinado de jogar uma pelada. Então, e quando terminava aquelas atividades, de repente estava com a mãe ali num samba, num pagode, ou então está rolando ali. Então, é a mesma base. E aí a gente estava conversando sobre como que os mercados se desenvolveram de maneira diferente, né? Sim.
Mas a minha tese é que a capoeira ela tem essa força. Obviamente, não vou falar a força do futebol. O futebol tem um desenvolvimento de mercado que é também singular, né? E o samba tem uma construção, a economia do samba já tem uma construção muito bem definida. Mas o potencial da capoeira é dessa ordem também. Considera que a capoeira ela está presente como modalidade em todos os 5.000 e mais de 5.500 municípios do Brasil. É uma modalidade tipicamente brasileira? Não, ela não é tipicamente brasileira, ela é brasileira. Ela é brasileira? Ela é brasileira, isso é indubitável nos dias de hoje. É patrimônio já? É patrimônio e acho que é importante que a gente possa falar isso com essa segurança. E foram feitos estudos muito relevantes na África para encontrar capoeira e... Que ela faz parte da cultura negra, né? Faz parte da cultura negra. A sua negra, origem, né? Sim. Pelos escravizados, né? Que naquele momento desenvolveram algumas teses. Eu não vou nem jogar as teses, que não sou historiador, mas assim, o que é certo é que a capoeira é uma resposta a uma opressão. É uma das respostas àquela opressão que aconteceu, né? E isso aconteceu em solo brasileiro. E eu tenho muito orgulho de poder falar isso, por quê? Porque a capoeira é a modalidade, não desportiva nesse caso, mas uma modalidade que mais representa e transfere o idioma brasileiro, e não o português, o brasileiro, pelo mundo. A capoeira está presente em 150 países e em todos os municípios do Brasil. Se você pegasse, por exemplo, o karatê que eu citei, eu acho que o karatê não está presente em todos os municípios do Brasil. Não, provavelmente não. Dificilmente. Porque ele dependeria da visibilidade de mídia para poder ter alcance, né? E não, na realidade, o alcance cultural. Esse que é o ponto. É porque a gente conversava ali, né? E esse alcance cultural que a capoeira tem, que faz com que ela tenha essa potência. Então, são milhões de capoeiristas. Qual criança já não tentou fazer um berimbau? Eu já fiz o meu. Quando Sério? eu era jovem. Já. Jogou capoeira? Não. Mas tentou fazer um berimbau? Já. Sempre gostei muito da parte de musicalidade e tal. As minhas habilidades eram organizacionais, eventos e tal, desde pequeno, né? Mas eu sempre gostava de fazer as coisas. Sempre, tiver que fazer uma mesa aqui, eu vou fazer uma mesa. Eu tenho material de serralheria dentro da minha casa, por exemplo. Pra você ter ideia. Durante a pandemia eu comprei e comecei a fazer móvel. Que maneiro. A gente vai inventando um pouco, né? O ser humano ele é capaz de fazer qualquer coisa. Algo por aptidão, algo por persistência. Tá? Basta ser trabalhado. Então, assim, eu estava num período de pandemia e tal, em casa, eu comecei, vou fazer alguma coisa, comprei material e comecei a fazer móvel dentro de casa. Que maneiro. Eu vou te contar, eu também fiz uma casinha de boneca para minha filha desse tamanho de madeira. Na pandemia, consegui na Leroy comprar umas madeiras e tal e montamos foi uma experiência maravilhosa. Eu também adoro fazer coisas manuais. Essa é a parte boa do ser humano, né? Não tem limite para suas habilidades. E aí, quando você vê a parte da capoeira, eu já vi algumas rodas, né? A parte musical é a parte mais interessante para mim, né? Que eu gosto assim bastante, né? Principalmente você tocar o berimbau com chocalho na mão, junto com aquele coco cortado, né? Que eu não sei se é coco que usava ali. É coco, né? Já por obrigação de ofício, eu vou corrigir os nomes, mas assim... Pois é. Essa é a visão do leigo, né? Que está olhando, né? Tem as partes técnicas ali, né? E aquilo dali era espetacular, a musicalidade daquilo. E aí você vê a velocidade, né? O que me chamava muito a atenção quando eu assistia era a questão da velocidade com que se fazia o giro. Eu acho que talvez só realmente o Bruce Lee tivesse uma velocidade igual àquela, porque realmente era fora da curva. Porque uma velocidade de chute daquela, não sei se... Em outra modalidade seria um giratório, não sei se na capoeira se usa a mesma nomenclatura. Me corrija, por gentileza. Né? E aquilo era assim, fora da curva. Os capoeiristas são atletas fora da curva e o VMB tem mostrado isso. Essa também é uma das teses que a gente tem. Primeiro, não tem nenhum problema, o chocalho só contribuir, na verdade não é corrigir, mas contribuir. O chocalho é o cachixi e o coco cortado é a cabaça, que é a caixa de ressonância. Ele vem com base no Iorubá, então. Isso, a cabaça. Que é o idioma
Um dos idiomas. E a cabaça é a caixa de ressonância do próprio berimbau, então é por ali que efetivamente sai o som. Mas que bom você, como uma pessoa que não é capoeirista, ter tido essa experiência. E isso aí, deixa eu te dizer uma coisa sobre o conteúdo da capoeira também. Já fiz esse teste em shoppings, paro no meio do... Cheguei, deixa eu te mostrar um negócio, que eu gosto de ter esse termômetro. 10 de 10 pessoas às quais eu mostrei o conteúdo do VMB, ou seja, a capoeira em alto rendimento, em alto nível, sorriem e gostam. Então, é um conteúdo friendly, como eu falo. Né? E isso é muito importante. Né? Isso é muito importante, porque quebra uma série de objeções. Porque as objeções que a capoeira enfrenta do ponto de vista social no Brasil é porque, como eu costumo dizer, o imaginário coletivo ficou estacionado nesse berço cultural, que ele é muito legal, você até faz umas comparações com o Bruce Lee, você é muito ligado ao esporte, mas o inconsciente coletivo ficou muito ligado a essa imagem de crianças jogando, uma série de pessoas... É uma expressão cultural, não um esporte. Exatamente. Mas ela intrinsecamente é um esporte e intrinsecamente é uma luta. Então, a capoeira é a única luta brasileira, efetivamente. Né? E aí, quando a gente consegue unir a marcialidade de uma luta brasileira, a pluralidade da cultura brasileira, né? E oferecer isso de maneira capilar, o que eu quero dizer? Em todos os... Não vou nem falar fora do Brasil, em todos, uma modalidade que afeta a todos os brasileiros de alguma maneira. Ó, você nunca fez capoeira, mas teve a experiência de fazer um berimbau. Aquele nosso amigo que eu estava conversando ali conhece um monte de capoeiristas. Você citou o mestre Hulk. Sim. Todo mundo tem relação com a capoeira. Todo brasileiro, né? Todo brasileiro tem relação com a capoeira. Não é assim em outras modalidades. Isso prova o quê para mim? Que faltava preencher uma lacuna. Que a capoeira, ela, por motivos dela, nos últimos 35 anos, mais ou menos, quando as artes marciais elas migraram para uma profissionalização das competições, a capoeira pôde ficar nesse berço cultural e ser reconhecida por esse quesito tão forte cultural. Ela já é um patrimônio cultural? Imaterial? A roda, o mestre, se não me engano também, mas existe um trabalho muito sério sendo feito por pesquisadores, pessoas ligadas à cultura, o IFAM tem uma participação importante. Eu não sou próximo desse processo, mas conheço ele a meia distância e acho muito importante para que a gente não perca. Como eu falei, a capoeira está presente em 150 países, nós somos um dos 150. Então, e a gente sabe também, né, que por questões o Brasil às vezes perde Einsteins uma vez por ano, como você citou. Perde modalidades, vai perdendo as referências. Então, que a gente tenha aqui no Brasil fundado uma competição que é um produto a mercado, que apresenta a capoeira para o não capoeirista de uma maneira atual, contemporânea, e que esse processo, que é um processo empresarial, um processo de negócio, mas que tem uma proposta extremamente propositiva, ele faz mexer essa base que a gente identifica, que é a mesma do futebol, que é a mesma do samba, ou seja, ela é enorme. Isso é muito forte. E foi o que aconteceu aí nos últimos 18 meses. A gente conseguiu, acho que, construir uma comunidade, que é algo relevante hoje, né? Você tem uma comunidade que... E engajada, né? Engajadíssima. Nossos números e estatísticas a gente tem para todo lado, porque a gente dialoga com o mercado. Qual é a proposta? Eu brinco que a gente está fazendo uma subversão social. Vou dizer por quê. Estamos pegando uma modalidade que está na periferia, ela é periférica pelo nascedouro, ela é periférica ainda no seu desenvolvimento, acontece na periferia, na comunidade, e a gente está empacotando ela, mas levando ela com todos os seus fundamentos importantes e estourando as bolhas. Essa é a tarefa, né? Essa é a missão. E, para isso, a gente construiu um diálogo de mercado. Então, estatística tem para todo lado. Por exemplo,
Hoje a gente não vive sem estatística, não tem como. Hoje então, se eu te falar que a nossa taxa de engajamento é de 11% historicamente, quem conhece sabe, pô, que você tem uma taxa de engajamento na tua comunidade de 0,5%, 1%, é excelente, dependendo do tamanho da comunidade. Existe uma série de métricas. Os números que vocês têm, né, de público, né, que Sim. participa. Bate o quê? Uns 100 mil? O nosso recorde nós fizemos 3 eventos. Vamos lá, em 18 meses, nós fizemos 8 eventos. Qual era a necessidade? Aprender a fazer aquele produto, a sair no tempo. Então, a gente foi arestando. Desses 8 eventos, 5 eventos consideramos eventos oficiais, outros foram seletivos. Desses 5 eventos oficiais, 3 são muito especiais. Claro que o primeiro sempre é o primeiro, mas um foi no ano passado no Bondinho, no Pão de Açúcar. Levar a capoeira para o Pão de Açúcar foi uma tarefa, foi uma audácia e foi maravilhoso, foi um momento mágico. Ali, 1.300 pessoas cantando, gritando, torcendo pelos atletas, enfim. A gente teve engajamento de artistas, de atletas de outras modalidades, né? Firmando e afiançando. Então, foi muito bacana. Naquele momento, a gente teve, e eu faço questão de dizer, a gente teve um olhar cuidadoso da Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Esportes, do secretário Guilherme Schleder, ouviu a proposta que a gente tinha, era algo que não era simples. Olha, quer fazer um evento de capoeira e tal. Tivemos apoio deles, então a gente é muito grato. Isso fez uma renovação para o evento de janeiro agora, onde a gente abriu o calendário 2024, e aí a gente levou a capoeira, foi do Bondinho para a Arena Olímpica, um equipamento olímpico. Eu nunca tinha feito um evento no equipamento olímpico, é muito diferente, é maravilhoso. Os atletas que foram convocados para aquele desafio ali viveram coisas que dificilmente vão repetir. Não é fácil de repetir, toda hora você está ali, enfim, foi maravilhoso. Colocamos 3.000 pessoas presencialmente e 250 mil pessoas entraram na live, que durou 7 horas mais ou menos. Tivemos pico de 12 mil pessoas simultaneamente durante horas e horas. Então, sim, são números relevantes. São números relevantes. E isso mostra isso corrobora o que eu estava falando, que são nossas teses, né? Um conteúdo plural, é um conteúdo eletrizante, ele é pouco violento, ele não entrega uma violência extrema, que é uma coisa. Eu, particularmente, não gosto de violência, não consumo violência, não considero o UFC uma violência, tá? Sou lutador, não é isso que eu considero uma violência. Agora, há momentos ali em que realmente... Plasticamente fica violento. Acaba ficando violento, mas aos olhos de pessoas que não são lutadores. Eu me afeto menos com isso, mas a capoeira, ela entrega um conteúdo eletrizante, que todo mundo sorri, que todo mundo está torcendo por alguém, mas que dificilmente vai terminar num negócio muito, muito complicado ali. O que não quer dizer, ele é uma luta, tem nocaute, pode sair com... Eu brinco assim com os atletas. O que as pessoas gostam é intensidade. Isso, boa. A intensidade da entrega. Eu gostei disso. É o que você via no boxe antigamente. O cara ia para o clinch toda hora. Para quem gosta, até me perdoe o termo que eu vou usar, era um saco você ficar vendo. Porque você quer ver ação, você quer ver intensidade, entrega. Sim. Por isso que você gostava de Mike Tyson quando ele ia... Estou dando exemplo do boxe, tá? Só como um paralelo, tá? Aí você viu o Mike Tyson, porque o Mike Tyson decidia a luta em 30 segundos. Ele não queria saber do resto, ele partia para... Aquilo fazia o quê com o público? Deixava a galera... eletrizada. Não. Eu fui muito para Barril 8000 ver Mike Tyson. Com Stallone e Stalin? Conhecia os dois? Então, isso era o que acontecia. E aí, assim, se a gente consegue ter um produto que entregue intensidade com plasticidade... musicalidade... E aí, realmente... diversidade... Você tem um produto que tem o DNA brasileiro, que você tem uma roupagem brasileira e uma intensidade que nenhum outro tem.
Porque realmente a intensidade é Gostei, forte. Concordo que a entrega de intensidade é muito importante. E nesse sentido, a gente entrega muito. Eu escutei de algumas pessoas aí que já conhecem o produto, que são do mercado, né? Que mercado é esse? O mercado de entretenimento com arte marcial, que é nesse lugar, nesse mercado, que o VMB se insere a modalidade. Essa é a audácia que a gente está fazendo. E eu venho acompanhando outras modalidades. Algumas coisas que falam sobre o VMB, né? São rounds de média de 1 minuto contra 5 minutos de outras modalidades. Então, tem uma intensidade em 1 minuto ali que sacia, como você bem está falando, né? Então, isso por um lado. Por outro lado, e aqui fazendo um reconhecimento, por exemplo, o jiu-jitsu. Eu sou praticante de jiu-jitsu há décadas também, sou um fã da modalidade e treino 3 vezes por semana. E tem uma competição que nasceu em São Paulo, se chama BJJ Stars, um abraço aqui ao FEPA, e ele também revolucionou. Qual foi o desafio ali? Alguns desafios, mas um eu posso identificar aqui, e a gente, esse não tem. O jiu-jitsu é uma modalidade que ela tende a ser mais parada, menos plástica. Bom, o que eles estão enfrentando, né, e o que enfrentam muito bem, conseguiram criar um entretenimento no jiu-jitsu. É incrível o que o BJJ Stars conseguiu fazer com a modalidade. No caso da capoeira, a gente já tem a plasticidade dentro dela, então a gente não precisa nem procurar. Por isso que tem encantado tanta gente, né? E quando as pessoas falam que a gente veio fazendo uma revolução, eu acho que quem está fazendo a revolução é a própria capoeira. O VMB, ele não é nada mais do que a representação de, hoje posso falar, milhões de pessoas de várias idades, de vários gêneros, enfim, de várias categorias, que acreditam nessa proposta, numa capoeira de alto nível, com um diálogo a mercado, com uma roupagem contemporânea, e que ingresse esses atletas, que todos são oriundos da periferia, em um mercado com um tabuleiro mais generoso financeiramente, porque também se trata disso. E eu gosto de abordar esse tema desse jeito, sem extravagância nenhuma, mas também para falar um pouco dessa ânsia que a gente vem há 18 meses dialogando com essa comunidade, que eles falam, a gente quer estar no cenário também. Então, tem sido uma coisa muito bacana. A sinergia é muito grande, né? Muito bacana. Então, enfim, a capoeira entrou na minha vida, que você fez a primeira pergunta, a gente viajou aqui, mas faz parte, a capoeira entrou na minha vida de uma maneira casual, mas ela se mantém na minha vida por motivos que eu conheço muito bem. É importante, né? E como toda a modalidade, né, marcial, a gente tem a questão que é muito importante para os jovens, para todo mundo na sociedade, né? Que é a questão da disciplina, da rotina, das regras, né? Que a gente leva para a vida depois disso, né? Então, assim, eu gravei um tempo atrás, né, com o Bebel do Jiu-Jitsu, né? Meu amigo. E a gente falou muito sobre isso, a importância da doutrina da modalidade marcial para o jovem de hoje em dia, né? Que está muito no celular, que está muito no streamer, que está muito... E está meio solto, está meio sem regras. Hoje não pode fazer nada, ninguém pode responder nada, ninguém... Não é que a gente é a favor de violência, não é isso, não. Mas precisa de doutrina. Sim. E a modalidade marcial, ela facilita muito, porque a essência dela só sobrevive por conta da doutrina. Se você não tiver suas regras, seguir a risca, você não consegue se manter numa atividade esportiva marcial. Sim. Né? Então, na marcial cobra muito mais, né? Na marcial cobra muito mais. O Bebel, mandar um abraço pro Bebel aqui, meu amigo. O Bebel é muito generoso. Desde quando a gente foi lançar a proposta no mundo da capoeira, eu tive uma conversa com ele. É uma pessoa que conhece muito, né, do tema. Pedro Riso, meu amigo também, grande apoiador. Eu tenho amigos, tenho muitos amigos e amigos com os quais eu posso contar, e eles comigo também. Então, o Bebel, quando a gente fez o evento lá no Pão de Açúcar, ele me ligou. Depois ele estava, acho que em Brasília na época, ele me ligou para falar: pô, Savério, olha,
Cara, parabéns. Eu sempre quis fazer um evento de arte marcial no Bondinho. E, pô, você realizou e tal. Eu achei muito generoso da parte dele ele ter falado ele isso. Gosta, foi ele muito, gosta foi muito bastante. bacana. Então, até como gestor, né? Hoje sim. ele é gestor esportivo, sim, né? Sim. Ele gosta muito disso, ele curte bastante. E diferente do futebol, quanto mais você cresça, as outras modalidades agradecem, porque também vão crescer. Sim. Caminham todos juntos. Então, assim, são irmãos. Sim. Né? Então, é um apoiando o outro. Isso eu acho legal. Assim, até estava para te perguntar justamente sobre isso. Né? Essa vertente do VMB, ela vem muito hoje na tendência de mercado. Você começou com, enfim, Pride, Vale Tudo, tinha um monte de... Né, Full Contact, tinha um monte de coisa no passado, né? E que aí chegou um momento, começou a MMA, aí você depois começou, como você falou, o BJJ Star, aí você tem o Karate Combat, sim. Você tem o Combat Taekwondo, né? E aí você tem o VMB. É uma tendência hoje quase que direta dessas modalidades de luta partirem para esse formato de produto. Sim. Não havia outra... Eu acho que... Eu não sabia que você estava acompanhando tanto. Falou. Não, porque é o seguinte... Perfeita a tua colocação. O que a gente percebe, né? Aconteceu uma hegemonia do MMA durante muitos anos, por competência, evidentemente, de quem está dirigindo isso, tanto seja o UFC, seja o Valide aqui, no Brasil. Eu também sou um admirador do trabalho do Valide. O Valide colocou o MMA agora na Globo. Eu acho sensacional. Enfim, um empreendedor brasileiro que com a modalidade fez lá. E as outras modalidades, elas naturalmente sentiram a necessidade de caminhar. Você bem falou, o BJJ Stars vem revolucionando o jiu-jitsu, trazendo entretenimento, está fazendo muito bem. Eu sinto isso na modalidade, como eu sou da modalidade, como que impacta isso na academia, lá na ponta, e é muito bacana. E isso movimentou outras engrenagens também. O Karate Combat fazendo um grande trabalho com o Karate, que estava... Esquecido. Ele foi modalidade de exibição nas Olimpíadas e não vingou. Exatamente. E aí traz uma outra proposta, enfim, o Taekwondo, o FMS com o boxe, ele resgata ali o boxe numa outra roupagem também, mas enfim, coloca no cenário. Essas organizações pretendem e estão conseguindo colocar no cenário essas modalidades num novo momento, né? Bom, o VMB veio para fazer isso com a capoeira e tem feito. Na verdade, hoje posso dizer que colocou a capoeira no cenário. Hoje o VMB é reconhecido na audiência primária, que é a bolha primária, o nosso nicho, é marca top of mind do nicho, não tenho medo de falar. A marca, assim como a capoeira, está presente nos 150 países e nos 5.500 municípios. Pô, caramba, você está falando... Eu tenho certeza do que estou falando. No Brasil, com toda a segurança, e a gente vai abordar aqui por quê. E no mundo, se a gente fizesse um mapa de temperatura, claro que Brasil pelando, América Hispana pelando, Europa já laranja para vermelho, Estados Unidos saindo ali do verde ali para o, sei lá, amarelo. É uma outra cultura. Mas a gente vai ter um evento agora dia 20 de julho lá. Mas ele entende como produto. Sim. Então, se ele entender como produto, e as coisas vão caminhando. E a Ásia, azulzinho ainda, mas onde tem capoeira, os capoeiristas foram impactados pela marca. Então, a gente sabe que conseguiu chegar. Agora é uma questão de continuar expandindo. Você vende como um produto Brasil? Como é que você usa essa roupagem? Aí já a questão de estratégia de marketing. Olha, sem dúvida nenhuma, um produto brasileiro, né? Porque leva nos elementos atabaque, berimbau, palma, canto em português. Estou falando só da parte musical, né? Além disso, a base da capoeira é um movimento que se chama ginga. Eu sei que você sabe disso, mas eu estou sendo didático para te dizer o seguinte. Eu, como muitos capoeiristas, já tivemos a oportunidade de dar aula para alunos
de raiz anglo-saxã, onde a palavra ginga simplesmente não existe. Não existe. Lá eles traduzem, uma das traduções possíveis que eu vi é cheat, que seria, sei lá, seria enganar a pessoa no máximo para chegar ali próximo, né? Seria uma coisa nesse sentido. Acontece que o símbolo ginga, a palavra ginga, ela contém um mundo de coisas. Por exemplo, sim, no futebol, o camarada ginga. Na Sapucaí, o camarada ginga ou a camarada ginga. Então, ginga, eu brincava... É tudo que se traduz como uma expressão corporal. Uma expressão corporal inédita, uma coisa que é não prevista. Não prevista, que vai, de alguma maneira... Ali na CDD, né, eu via meus alunos atravessando a rua para poder ir lá para a minha academia, né, para o centro de treinamento. Os meninos, às vezes, passavam aquela rua ali onde estavam passando os motoboys e a meninada com 4 anos de idade, 3 anos de idade, atravessando aquela rua ali. Só atravessa porque ginga. Porque não é ginga da capoeira, tem jogo de cintura. Senão não atravessa. Senão não atravessa. Então, entende que a capoeira ela leva a brasilidade independente dela querer. Precisa já trabalhar muito. Está no DNA dela, não tem outro jeito. Então, é um produto, sim, brasileiro. O que quebra o paradigma é que a gente mostra uma capoeira disputada em alto nível, em alto desempenho. E onde que quebra o paradigma das pessoas? Pô, mas pode bater, pode encostar, mas não é combinado. Não é nada combinado. Isso não é wrestling. Exatamente. Não é nada combinado e aquela galera ali tá para ganhar. Agora, para ser capoeira, precisa não ser MMA, precisa não ser jiu-jitsu, precisa não ser karatê. Então, a gente tem um desafio no VMB que é não ser as outras modalidades mal feitas. Dessa forma, os atletas VMB, eles sabem, e o nosso regulamento ele provoca o melhor jogo de capoeira possível. Ou seja, o camarada vai ter que jogar a capoeira, ele precisa apresentar continuidade de jogo, ele precisa apresentar criatividade no jogo, nos quesitos, mas objetividade também. Pô, mas onde é que está o golpe que pega? No quesito objetividade. Mas ele também está sendo julgado por um quesito que é criatividade. Ou seja, isso intrinsecamente vai promover uma atividade plástica, eletrizante, bacana. Então, é um produto que apresenta a capoeira de uma outra maneira, com a sua brasilidade, mas trazendo um diálogo totalmente contemporâneo que fala e tem falado com grandes empresas, que tem cada vez mais vai gerando interesse de empresas brasileiras que venham investir na capoeira nesse novo momento esportivo. A gente vai mostrar que tem alcance, eu garanto. Vem muita novidade agora. Então vai dar um spoiler pra gente, não vou vai? Vou dar. É importante, né? Ninguém sobrevive no mundo sem spoiler, né? Impressionante. Mas vamos lá. A gente tem algumas coisas importantes aí acontecendo. Uma delas é que a gente está fechando, já fechamos um acordo com a Betsson, pela Suécia, e aí é que eu quero abordar o tema. Que o próximo é lá, né? O próximo evento? É dia 15/9 em Gotemburgo. Vai ter um evento bacana, vai ser uma seletiva, mais lutas casadas, vai ser incrível. E vai ter transmissão, já está definido? Então, estamos trabalhando toda esses detalhes, mas uma coisa que a gente pode dizer é o seguinte: o VMB inseriu a modalidade no mundo bet. E isso não é qualquer coisa, porque quando a gente consegue dialogar com esse mundo, né, levando uma modalidade com um sistema que tem credibilidade, responsividade necessária para isso, a gente desenvolver um sistema digital que atende a essas necessidades, a gente entende que, de alguma maneira, é mais uma vertente de emancipação daqueles meninos lá da periferia. Sim, do Brasil, né? Que a gente vai inserir. Então, um primeiro acontecimento de 2024... Fala aí. Ele quer vir para cá.
Isso é uma coisa muito relevante para a gente, que o VMB tenha inserido a modalidade dentro desse mundo que invadiu os mercados, né, que é esse mundo bet. Né? Então, isso é uma primeira conquista desse... Mostrando a importância, né? A relevância da modalidade. O alcance, exatamente. Mas, obviamente, não é só isso, não. A organização. Sim, eu acho que a gente Porque também... você tem que ter um produto que tem que ser garantido da entrega. Senão também não adianta. Do ponto de vista de marketing, você tem que estar com ele robusto. Muito, E a gente entende que é um reconhecimento nesse sentido e a gente fica feliz por receber esse reconhecimento intrinsecamente ao movimento, né? Sabe que quando a gente lançou, agora no início do ano, na verdade não é quando a gente lançou uma iniciativa de formar um circuito para ranquear. A capoeira nunca tinha tido um circuito de competições. Existiam competições, sempre existiram competições, cada uma julga do seu jeito, sempre houve maneiras diferentes de julgar. Não existe uma confederação, por exemplo? Existem, mas essas entidades, eu sou um são defensor. Independentes? São, e eu acho que a gente precisa passar por um processo de pacificação entre as entidades, é necessário. Eu sou defensor. Parte política, né? Eu acho que precisa, mas a gente ainda está nesse processo. E aí, bom, qual era a questão? Nós estamos recebendo uma demanda da nossa audiência, da nossa comunidade, de querer participar dos eventos oficiais. Mas, por mais que a gente fizesse eventos oficiais, o UFC faz 12 eventos no ano. Ou seja, quando eu crescer, eu faço 12 eventos no ano. Tipo, sei lá, não vou fazer 24 eventos no ano. Se eu fazer o dobro do UFC, seria muita audácia. Sim. Pensar um plano nesse sentido. Então, o que a gente pensou? Bom, vamos chamar algumas instituições que já fazem competições menores ali nos seus grupos e vamos credenciar, fazendo parceria VMB. A gente ofereceu um pacote de benefícios por conta da estrutura que a gente tinha naquele momento e vamos ver como é que a gente monta isso. Então, isso eu considero algo que a modalidade se organizou em si. Hoje, esse circuito, que é o circuito... anual de competições de capoeira VMB e parceiros. Tem 60 instituições. Significa dizer que, para as empresas, num ano, existem 100 eventos oficiais, 60 ativações de marca, porque são 60 eventos com luta casada, com gente sendo mobilizada. E assim, isso literalmente invadiu o mundo da capoeira. A gente criou um novo mercado com isso. Então, foi muito bacana e abriu a boca do funil, deixando... possibilitando que muitos mais jovens e pessoas interessadas possam participar. Os campeões normalmente ranqueiam, segundo as regras do ranking do VMB, e a direção técnica do VMB pode fazer uma observação a partir disso. Então, a gente tem montando esse cenário. Na realidade, é uma grande peneira isso, Isso, né? mas que foi muito interessante de acontecer e que tem uma energia, tem uma intensidade muito, muito bacana. Resultado também, né, que a gente... Bom, durante um ano eu tinha... Isso realmente eu pensei assim, falei para Simone Torres, que é a diretora operacional do evento, uma das fundadoras também, grande pessoa, uma grande mulher, grande trabalhadora, uma pessoa sensacional. E ela que conceituou esse produto do ponto de vista operacional. E eu tinha falado para ela, o VMB nasceu no Rio de Janeiro, a gente... tinha que conseguir colocar na agenda da cidade a capoeira, né? E um ano depois a gente conseguiu também, agradeço a gestão. Está no roteiro oficial da cidade. Tá. E o vereador Marcelo Arar, eu estou citando ele aqui porque ele foi o camarada que peitou essa possibilidade junto com o secretário Guilherme Schleder, que é colocar a modalidade na agenda oficial da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade... concorridíssima. Então, isso foi uma honra. Eu entendo que a capoeira entrou no cenário. O VMB é um vetor disso, mas eu entendo que a capoeira. Por causa disso, a gente teve também essa possibilidade em São Paulo. Fizemos um evento agora em abril, 20 de abril, em São Paulo, na capital, no Pelezão. Lotamos lá 1.300 pessoas gritando, foi incrível. Lá eu não conhecia ele, foi por apoio mesmo. Quando a gente lançou o VMB, recebi uma... Eles sabem que foi exatamente isso que aconteceu. Recebi uma carta, uma moção, muito gentil. Foi até primeiro por São Paulo. Falando
caramba, vocês fizeram um negócio incrível e tal, não sei o quê, da Câmara de Vereadores de São Paulo, né? E aí, bom, depois no ano seguinte, na hora que virou o ano, a gente recebeu novamente. E aí um dia eu tive que ir a São Paulo fazer uma reunião, fui lá fazer uma visita a eles. E acabamos costurando, o vereador o Gilson Barreto, ele levou o evento para lá e incluiu na agenda da cidade de São Paulo, o VMB, em abril. E a gente tem o mesmo processo acontecendo em Brasília. Então, são conquistas relevantes, conseguir colocar vai puxando a outra, vai puxando né? a outra e vai conseguir até consolidar. Chegar em todas as unidades da federação. Será? Vai. Mas eu quero saber não isso, porque isso já é um caminho que já está trilhado, né? É só agora uma questão de tempo, né? E continuar com o trabalho. Mas eu vou te fazer uma pergunta, a gente até estava em bastidores falando sobre isso, né? E aí eu fiz uma proposta para ele. Olha, aí eu me aventurando no VMB. Não vou jogar porque a minha ginga é 0. Mas vamos lá. Quando que a gente vai levar esse evento para o Maracanã? Opa! Porque a gente falou o seguinte, para vocês entenderem. Eu sou de uma geração, até quando eu conversei aqui com o Fernandão, né, nosso ídolo da geração de prata, o vôlei fez um evento épico, histórico, no gramado do Maracanã, óbvio, com sua quadra montada e tudo, debaixo de chuva contra a União Soviética. É um jogo de vôlei que ficou marcado para a história da modalidade. E aí eu fiz a mesma pergunta para ele. Quando que a gente vai montar um tatame? Seria um tatame para a gente poder fazer a roda ali? Ou qual o nome que a gente daria? A gente tem uma arena VMB que a gente monta lá. Uma arena VMB. Daqui a pouco vai ter name right nesse nome, mas tudo bem. Para poder montar isso no gramado Maracanã. Olha eu dando ideia aqui. Ó. Então, você colocou o Maracanã. Sabe que eu não tinha pensado no Maracanã ainda. Mas você falou colocou... do Pão de Açúcar. Pô, o maior símbolo nosso, na realidade... Tudo bem que o Pão de Açúcar é bem relevante, mas o Maracanã ele Sem tem dúvida. mais Não, alcance. eu falei para você, I have a dream. Assim, eu de fato considero que nesse processo a gente... Não sei se a gente está tão perto do Maracanã. Acho que a gente já está perto do Maracanãzinho. Ah, não, isso aí já é muito mais mas, assim, operacional. Mas eu quero ser impactante. Eu vou te dizer, então, do Maracanã, eu considero que sim, a modalidade vai chegar. Como que a gente chega? Nós precisamos construir os heróis da capoeira, que é o que a gente está fazendo. As nossas referências. As nossas referências novas, porque a capoeira tem muitas referências. A nossa velha guarda, a capoeira... e aí, voltando um pouquinho, só para que fique bem caracterizado, capoeira é uma atividade que cultua a sua ancestralidade, que mantém a sua ancestralidade e que precisa da sua ancestralidade para que os rituais sejam mantidos. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse processo todo, a gente precisa construir os Hendrix. Entendeu? Eu estava acompanhando o Hendrick, porque eu não sou do futebol, mas estou acompanhando essa construção. E a gente precisa construir os Hendrix da capoeira. Quem são esses caras? São os caras que movimentam do patamar... O Pelé não está mais, mas... O Pelé tinha o lugar dele, tem o lugar dele. Sim, mas ele está no panteão lá. Exatamente. E isso funciona dessa maneira. E a gente vê isso possível de ser organizado. Então, para chegar no Maracanã, a gente precisa precisa de ter vontade política em alguma medida, mas está tendo, a gente consegue apresentar essa proposta e a gente precisa ter os olhares do mercado. Por quê? Gente para lotar o Maracanã, para gritar por capoeiristas, eu garanto que tem. Mas eu garanto, isso não tenho dúvida nenhuma, por conta da base que a gente Eu não duvido disso, não. Então eu gostei. Olha só, no primeiro evento que a gente fizer no Maracanã, você vai estar lá na ponta. Por favor. Porque foi você que falou. Então, e a gente vai estar torcendo aqui realmente por isso. Eu também estou, mas a gente está trabalhando, é um time... Toda vez que eu falo aqui, é um vício de linguagem egoísta, porque eu represento muitas pessoas que estão trabalhando nesse processo, inclusive o nosso querido Hilton Matos. Senhor Hilton. Eu falar dele. Hilton, um grande amigo, hoje posso falar, mas como profissional, tá? Hilton foi quem conceituou e quem ainda conceitua esse diálogo com a imprensa, com o grande público, é gênio, conhece o produto, se apaixonou pela modalidade e com certeza... E não tem como não se apaixonar, né? E gosta assim, gosta quando fala assim. Então, a gente é muito grato também ao trabalho dele, a capoeiragem como um todo. E a capoeiragem retribui. Sim, então tem sido muito bacana.
Mas, enfim, chegaremos no Maracanã, eu tenho certeza disso. Com certeza, mas antes de chegar no Maracanã, isso agora eu não falei com ele antes, tá? Isso acho que de repente a gente ia conversar ali nos bastidores, mas vou falar aqui logo gravando para vocês já estarem cientes. Não temos que esconder nada. Estamos aqui realmente num bate-papo bem informal. Então, assim, e vamos falar o seguinte. Já fez um evento num shopping? No VMB? Não. O que está faltando para fazer o primeiro? Olha eu vendendo a ideia para o shopping, olha só. Olha, a gente não tinha pensado dessa forma, mas eu acho que a gente pode... Capilaridade no shopping você tem. Tem. Eu acho que é uma coisa para a gente estudar. Você já tem o teu parceiro, né? Que é o da Betson. Sim. Que ele pode comprar a ideia e trazer o produto. Eu quero... Vou aproveitar para falar com a questão da Betson, né? É importante e... A gente falava também um pouquinho antes, que a gente volta no shopping aqui, mas a gente falava um pouquinho antes aqui, né, sobre as dinâmicas esportivas, enfim, na Europa. Você estava me explicando um pouco como que a Itália, enfim, está sentindo um cenário lá, enfim, com os atletas e tal. E a gente percebe, né, que a capoeira fora do Brasil, melhor dizendo, ela é menor, assim, somada ela é do mesmo tamanho, mas ela é menor pontualmente, só que ela é vista de uma outra forma. Então, que a gente tenha a Betson da Suécia ou da Europa inserindo a modalidade da luta brasileira nesse mercado é uma contradição em si. Será? Eu considero, porque eu queria que as empresas brasileiras olhassem da mesma maneira como... Com certeza a visão nossa é míope sobre a modalidade. Esse é o ponto. Então, quando a gente olha isso, justamente, essa identificação que você fez, a gente tem alguma miopia. E por isso que eu te falei, que eu te agradeço porque o futebol oportunidade. Ajuda muito essa visão míope das outras modalidades. Como? Me explica. Porque ele atrai o foco tudo para ele. Nesse sentido, sim. E aí você perde oportunidades. Mas a gente está chegando forte, a gente tem um diálogo há 1 ano com o Canal Combate, a gente está chegando, vamos conseguir colocar a modalidade mais presente, então isso é muito bacana, eu sou muito grato a esse processo como um todo, também é algo que está chegando firme aí. Uma outra coisa importante que vem acontecendo é que o Beto Simas, ele representa uma família, que é a família Simas, né? Sim. E a família Simas, ela é detentora, sem dúvida nenhuma, de um legado que o pai construiu na década de 90. O Mestre Boneco, ele me conhece desde que eu tenho 14 anos, mas assim, estou falando de uma pessoa que eu olhava, né? Ele continua sendo Mestre Boneco para mim, apesar dele estar dentro do processo, mas não vai perder nunca esse lugar comigo. E o Mestre Boneco fez uma coisa que foi incrível. Ele conseguiu levar a capoeira ali em 2000 e alguma coisa para a Globo, e a gente ainda não conseguiu. Quando eu comecei a ver isso, eu falei, pô, esse cara fez um negócio muito difícil, cara. Foi. E no momento, eu falei para ele, fora da curva. Naquela época, eu não conseguia quantificar o desafio. Quando eu agora, 20 e poucos anos depois, estou encarando um desafio que ele encarou mais ou menos nessa idade, eu falei para ele. Você faz o paralelo e você consegue ter a percepção o desafio foi muito grande. Do desafio que foi. E o resultado que ele conseguiu entregar. O que eu falei para ele é que o produto era ele naquele momento, né? Então, teve isso. Mas o Mestre Boneco, ele constrói esse primeiro momento ali da Globo, né? Que é um grande... Enfim, um player imenso aí da comunicação, todo mundo sabe, e faz uma conexão com a classe média. Concorda? Que aí gera identificação. Você vê que aquele... Como é que é o nome se não gerar identificação, não chega a lugar nenhum. Fica difícil. Quando a gente estava conversando ali, O Cássio. O Cássio, ele falou assim, eu conheço 2 capoeiristas, um que era do Pride, né? E o outro, o Mestre Boneco. Você vê, a importância disso. Ele conhece o Mestre Boneco, nunca mais viu, mas de alguma maneira ficou marcado. Ficou, né? Então, a família Simas, ela é detentora de um ativo, de um legado do pai. Os 3 filhos são capoeiristas. Agora, eles foram por uma carreira específica, eu vi tudo acontecer, conheço eles desde criança. E a família Simas
tem uma tratativa avançada com a gente já, que eu acho que é muito importante para potencializar esse novo momento. Serem embaixadores, né, do projeto. Mais do que isso, mais do que isso. A gente está... Para ter o alcance da mídia, né? Eles tiveram interesse em olhar um pouco mais de perto a organização, a empresa, mas aí como um bloco. Eu fiquei muito feliz com isso, deles terem aceitado olhar isso mais de perto, porque eu considero que eles serão excelentes embaixadores ali nesse sentido, mas com propriedade real, porque de um lado tem o pai, que é o mestre boneco, do outro são eles que, ainda que tenham ido pela carreira artística, né, como atores, mas eles são capoeiristas. Você tem que ver eles falando da capoeira. E eu joguei muita capoeira com eles, tá? Então eu sei que eles jogam mesmo. Então são coisas importantes que têm acontecido. A Betson, a família Simas se aproximando nesse novo momento. Um circuito integrado que a gente conseguiu montar, as agendas das cidades, enfim. Quem sabe a gente levar a capoeira para o pay-per-view. Eu acho que é um caminho importante levá-la para o pay-per-view também, a modalidade, porque isso insere e coloca ela dentro de contexto mais. E, como você bem tinha falado e citado, o Karate Combat está fazendo de uma maneira, o Jungle Fight está fazendo de outra, BJJ Stars está fazendo de outra, e o VMB está fazendo com a modalidade também esse caminho. Então, acho que a gente está ali representando a modalidade nesse cenário que aparece. Que já é a tendência, né? É a tendência, como você falou. Então, não está parado, né? Não está no ostracismo, né? De jeito nenhum. Eu estou, na realidade, transformando aquilo num produto que a sociedade, de maneira geral, hoje tem consumido muito, né? Você acredita num produto desse? Você como... Acredito. Acredita? Porque tem uma coisa, Savério, mais importante. É marcial, não é marcial, é luta, não é luta, é plástico, não é plástico. Independente disso, é DNA brasileiro. Por ser DNA brasileiro, já faz uma diferença enorme. Sim. Porque você não tem aquilo que você vê no restante do mundo. Tudo planejadinho, certinho, organizado, movimento assim, parece um robô. Vamos botar assim, mal comparando, né? Você tem a plasticidade, você tem o improviso, você tem a ginga, você tem o carisma, que só o brasileiro tem. Ninguém mais no mundo tem isso que o brasileiro tem. Não tem, esquece. Pode falar de qualquer um, não tem. Qual é o país mais receptivo do mundo? Brasil. Qual é o país que cai em qualquer lugar do mundo e todo mundo gosta? É o Brasil e o brasileiro. Não tem jeito. O que a gente precisa não mudar, mas acrescentar, é que quando você viaja para fora do país, é brasileiro, Ronaldo, Pelé, é futebol. Você com uma camisa da seleção, você entra em qualquer lugar do mundo, por mais seguro que seja. A gente também tem que transformar isso para outras modalidades brasileiras, tipicamente brasileiras, como também é a capoeira. Você chegar, Brasil, Ronaldo, Pelé, mestre fulano, para não ser imparcial os nomes, entendeu? Mestre fulano, mestre Beltrano, ou modalidade A, modalidade B. A gente precisa trabalhar o esporte, essencialmente DNA brasileiro, principalmente no exterior, para fortalecer a identidade brasileira, do povo, a brasilidade Sim. que nós temos. E a capoeira é que traz a brasilidade na sua essência. Eu concordo plenamente e digo para você que no desafio da gente chegar lá no Maracanã, que agora... Vai virar meta. Sabe qual é o problema, ser humano? Isso já passou comigo, tá? Até quando nasceu o podcast. É a tal da sementinha. Depois que planta na sua cabeça, já era. Você não tira. Você pode tirar o cabelo, o óculos, mas a sementinha não tira. E eu já sei que eu plantei a sementinha. Boa, me plantou mesmo. E sabe que no desafio de chegar lá, eu estava pensando aqui, vou falar sobre empresas, o mercado e a modalidade, né? Eu falar de duas marcas aqui que eu vejo que tem essa brasilidade e que no meu argumento que eu vou montar aqui, meu argumento é duro. Quer ver? Primeiro, falar da Havaianas. Eu amo a Havaianas. Eu só ando de Havaianas. Eu estou aqui com um tênis que eu vou mostrar que é a outra empresa, mas eu não vim por esse motivo. Os meus tênis são da Havaianas, tá? Só Então, eu adoro Havaianas. Mas para falar, para além de uma experiência pessoal, eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui.
Tá mais para 100% do que para zero, então vou chamar de 100%. 100% dos capoeiristas do planeta já compraram uma Havaianas por conta da representação da brasilidade. Então, o brasileiro, indubitavelmente, comprou, e o estrangeiro, quando ele vem por causa da capoeira, e eu sei porque eu já levei para comprar Havaianas, eles compram Havaianas. Então, o capoeirista, eu falo para os capoeiristas, nós capoeiristas, a gente compra Havaianas, a gente destina orçamento nosso para Havaianas. Está faltando Havaianas retribuir para a modalidade em que 100% dos seus adeptos se relacionam com essa marca. A Havaianas, que é uma empresa imensa. Sim. A outra marca, eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Tá vendo esse tênis aqui? Sim. Esse tênis aqui é o Rainha Vôlei. Da nossa época, né? Sim, eu tinha Rainha Iate. Isso. E eu uso ele assim. O Rainha Vôlei, o branco especialmente, ele foi adotado pela capoeira mundial como o melhor tênis para jogar capoeira. Como aconteceu? Não sei, aconteceu. Eu já comprei mais de 15 na minha vida, 20. É difícil você comprar 15, 20 tênis na sua vida, né? E isso é uma prática... Mais ou menos. Não, mas do mesmo tipo, mesmo modelo, igual, é difícil, não, né? Muito difícil. Então, assim, é uma recorrência impressionante. Então, a Rainha, ela tem um posicionamento, pelo que eu percebi, tem um posicionamento de lifestyle no tênis. Sim. Mas como eu falei até numa reunião há algum tempo atrás, a nossa comunidade adotou teu produto, Rainha, pela funcionalidade e já consome em recorrência pela funcionalidade. Imagina se os capoeiristas entenderem o Rainha Vôlei como lifestyle também. Bom, o que eu posso usar a mesma analogia da Havaianas para a Rainha. 100% dos capoeiristas do planeta já compraram um Rainha Vôlei. Eu posso falar para você com tranquilidade. Se ele veio ao Brasil, mas e na África? Levaram, porque o Rainha Vôlei é o tênis da capoeira. Ou seja, a estatística da Repucon para a Rainha está errada. Porque ela achou que eram atletas de vôlei que estavam comprando. Eu acho até que já tem tempo que eles não devem achar isso. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, é difícil de captar onde que aquele produto está sendo usado, né? Pois Sim. Eu estou dizendo com absoluta certeza que o capoeirista ele é um consumidor recorrente daquele produto ali. E aí, como que a gente chega no nosso sonhado Maracanã? Quando essas empresas entenderem e os capoeiristas entenderem que destinam seu orçamento a essas empresas e que essa retribuição está pronta para ser recebida. Boa, boa. Isso daí é importante, gente. Ó, Rainha Havaianas e seus controladores. Ixi, mas aí vão brigar comigo. Não, mas eu tô falando de boa mesmo. Vamos entender o produto, vamos entender as oportunidades e respeitar a brasilidade. Boa. Eles respeitam muito, mas a gente está esperando... Está no DNA deles também. Está no DNA deles. E isso é você muito tem bacana. Um produto agora que tem um DNA de brasilidade. É isso. Que é a capoeira. É isso. Savério, a gente tem que... Vambora. Finalizar aqui, mas eu vou te fazer uma pergunta para a gente finalizar assim, com chave de ouro. Onde o VMB vai estar daqui a 10 anos? O VMB vai estar daqui a 10 anos, eu considero que... ele vai ter sido para mim, ele vai ter sido o vetor que transformou essa modalidade do ponto de vista esportivo. Eu não acredito que daqui a 10 anos a gente vai estar sozinho mesmo, nem quero isso. Então, a gente vai estar aí tentando entregar o melhor, mas sem dúvida nenhuma a gente vai ter o reconhecimento desse propósito que a gente teve. E vai ter mudado a vida de muita gente. Que bom. Eu só vou completar a resposta dele. Como eu não consigo me controlar, vocês já me conhecem. Eu vou completar que daqui a 10 anos a gente vai estar comemorando a 10ª edição do VMB no Maracanã. Aí eu gostei. E aí eu acho que essa é uma boa métrica para daqui a 10 anos, né? Vamos embora, vamos sim. Não é isso? Vamos sim. Desafio lançado, gente. Pronto. Agora todo mundo é testemunha. Daqui a 10 anos a gente vai estar comemorando a 10ª edição no Maracanã. Com certeza. Savério, obrigado mesmo pelo bate-papo, pela troca de ideias aqui. Foi super legal, super bacana, tá?
Muito sucesso na sua jornada. Conte conosco, tá? Conte comigo também na primeira fila, por favor. Com certeza. Tá? E estamos aqui à sua disposição para o que precisar. Agradeço demais essa oportunidade. Considero que o bate-papo foi maravilhoso, porque você conduziu aí de uma forma que a gente pôde abordar todos os temas. E é super importante a gente poder falar sobre isso aqui. Então, te agradeço muito. O teu lugar na primeira fila está lá. Valeu, gente. Gente, obrigado aí por vocês terem aguentado esse nosso bate-papo sobre um pouquinho de brasilidade, sobre um pouquinho de uma modalidade extremamente importante para a nossa cultura, tá? Espero que vocês curtam, deixem seus recados, comentários, que é muito importante aí para a gente seguir na nossa linha aqui e ver se a gente está sendo assertivo aí nos conteúdos que a gente tem levado aí para vocês. Obrigado aí, até a próxima.